na igreja Verbo da Vida Zona Norte, lá em Casa Amarela, e aonde nós temos o nosso pastor Humberto, pastor Carlos Júnior, que esteve aqui semana passada. Tivemos um tempo de Santa Ceia com eles. Irmãos, hoje é o culto de Santa Ceia, tá muito bom, glória a Deus, top demais vocês, hein? Nós estivemos lá, irmãos, ceando, porque eu não sei se você sabe, mas o seu pastor, ele também tem pastor. Isso é um grande, você que não deu amém, irmãos, perdeu a oportunidade, porque é um grande livramento para você. Amém? Você ter um pastor que tem pastor é bom demais. Você ter um pastor que não tem pastor, ele faz, às vezes vai pegar, trilhar caminhos que é perigoso para a igreja. Por isso que às vezes você vê muita coisa acontecendo em alguns lugares. Mas nós estávamos lá pela manhã, irmãos. Foi uma manhã maravilhosa, uma manhã de Santa Ceia, a qual nós tivemos a oportunidade de estar com os nossos amigos também, parceiros, pastores de várias congregações, e ouvindo uma palavra e recebendo algo de Deus. Sabe, irmãos, cada dia mais eu fico mais crente. Amém? Porque, irmãos, é muito bom, irmãos, se você ter um pastor que senta para ouvir, senta para congregar, senta para aprender. Porque, irmãos, se você não tiver disponibilidade para sentar para aprender, você não está habilitado para levantar para ensinar. Quem não senta para aprender não está habilitado para levantar para ensinar. Então é muito bom você se submeter a autoridades, a lideranças e a uma visão, a um ministério. O Ministério Verbo da Vida, eu falo para todo mundo, e falo, rapaz, o pastor Júnior estava falando conosco semana passada e hoje, e sabe, Ministério Verbo da Vida, irmãos, o apóstolo Guto fala muito isso. Nós não queremos, irmãos, ser a melhor igreja do mundo, irmãos. Nós só estamos aqui para fazer o melhor. Amém? Como igreja nós queremos fazer o melhor. Se nós vamos ser a melhor igreja ou não, irmãos, para alguns vai ser a melhor igreja, para outros não. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje, no culto de hoje. Nós queremos instruir vocês, irmãos, e trazer uma palavra para você, uma palavra pastoral mesmo, do nosso coração, para compartilhar para você. Talvez você já passou por isso, eu já passei, por isso que eu vou pregar hoje. Eu já passei por isso, e algum tempo da minha vida, isso não foi bom para mim, e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, e também um outro lado que foi muito bom. E hoje, irmãos, eu me deparando com as escrituras e com o pastoreio, a gente acaba vendo muita coisa, ouvindo muita coisa, e às vezes, irmãos, a gente ouve muita coisa. Eu não sei se eu vou perguntar para você, mas não levante a mão. Você já falou mal de igreja alguma vez na sua vida? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Só para saber se você já falou mal de alguma igreja. Não estou nem falando da nossa, de alguma igreja, qualquer que seja. Você já falou mal de algum pastor, de alguma igreja? Já? Pensa aí. Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque hoje nós vamos falar sobre o lado bom. Amém? Como assim, pastor, o lado bom? O tema de hoje é o lado bom. E eu quero compartilhar com você o lado bom da igreja na terra. Amém? Você vai entender isso, irmãos. Porque, irmãos, ao longo do tempo, a gente é impulsionado, e tem gente que está financiando. Sabe, nas redes sociais não tem aquele impulsionamento que o pessoal paga para informação, para notícia chegar para mais pessoas. Então alguém paga para isso. E o inferno, irmãos, ele tem financiado muita coisa para impulsionar o lado ruim da igreja, o lado dos problemas, o lado disso, o lado daquilo. Mas, irmãos, nós estamos aqui, irmãos, para falar do lado bom da igreja na terra. Amém? Você não nasceu, irmãos, para ser um financiador de notícias ruins. O evangelho é boas notícias. Eu não sei se você sabe, mas o evangelho ao qual você se converteu, ele é chamado de boas notícias, as boas novas de salvação, as boas notícias. Então, se você está carregando más notícias, ou está levando más notícias, ou já levou más notícias, essa mensagem é para você. Sabe, falou primeiro comigo, irmãos, eu tenho certeza que vai falar com você também. Por quê, irmãos? Porque eu não sei se você sabe, mas quantos aqui são casados? Levanta a mão. Amém.
Agora baixa a mão os casados, levanta somente os homens casados, levanta a mão. Amém. Tem bastante homem casado aqui, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se falar mal da sua esposa, você vai achar bom ou vai achar ruim? Não, diga para mim, vai achar bom ou achar ruim? Ruim, né? Você quer pegar o camarada, você quer moer no pau, né? Não é assim? Falou mal da esposa, falou mal da pessoa ali que convive com você, falou mal. Se você é noivo, se alguém falar mal da sua noiva, você vai achar bom ou vai achar ruim? Agora eu vou perguntar para as mulheres. Você, mulher, se alguém fala mal de você, você acha bom ou acha ruim? Acha ruim, não é assim? As que são casadas, o marido muitas vezes vai tomar a dor e vai querer ir para cima, vai querer defender, não é assim? A honra da sua esposa, da sua noiva, não é assim? Amém? Ou não é, irmão? Quantos aqui concordam que nós não devemos falar mal da mulher dos outros? Quantos concordam? Levanta a mão. Homem e mulher, quantos concordam que não deve falar mal da mulher dos outros? Levanta a mão. Quantos aqui concordam que falar mal da mulher dos outros dá um problema? Dá um problemão, não é não? Ou com a mulher, ou com o noivo, ou o marido, não é assim? Dá problema ou não dá? Dá problema, irmão. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, então. Por que você está falando mal, ou você já falou mal da igreja, que é a esposa de Jesus, ou a noiva de Jesus? Você parou para pensar nisso já? Se você um dia já falou mal da igreja, não estou falando nem dessa, estou falando de qualquer igreja na face da terra. Se você já falou mal da igreja, você falou mal da noiva de alguém. Você acha que o noivo fica contente com isso? Irmão, quem fala mal da igreja arruma um problemão. Se no natural é assim, imagina no reino do Espírito. Eu vou mostrar isso para você nas escrituras. Olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 16, verso de número 18. Nós vamos provar isso aqui para você. Olha lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Edificarei o quê? Edificarei o quê? A igreja de quem? A igreja de quem? A igreja de quem, irmão? De Jesus, do Senhor, não é assim? Edificarei a minha, o quê? E tu está falando mal da igreja de Jesus? Irmão, é muita coragem de algumas pessoas falar mal da igreja, seja ela qual for aqui na terra. Eu quando vejo gente falando mal de igreja, eu saio de perto, porque eu não quero estar perto, associado com aquela pessoa, porque eu sei que vai vir uma colheita que não é boa para aquela pessoa. Por que, irmão? Porque nem o noivo, nem a noiva gostam disso. Se a mulher não é sua, você não tem que ficar dando palpite, opinião na vida dos outros, não é assim? Então, a igreja, irmãos, é de Jesus, a igreja não é minha, a igreja não é sua, e eu não estou falando do verbo da vida, estou falando da igreja do Senhor Jesus, que todos nós aqui fazemos parte, amém? Então, pelo amor de Deus, irmãos, eu quero começar com isso. Não fala mal de igreja nenhuma. Irmãos, tem muitos ministérios aqui em Surubim, aqui em Pernambuco, no Brasil, no mundo, sabe, irmãos? E aquilo que eu falei para você, o diabo, ele é especialista em promover o lado mal da igreja. Tem gente que impulsiona mesmo notícia ruim para chegar a escândalos e isso. E a Bíblia fala, irmãos, que é mistério de haver escândalo. Vai acontecer, Jesus falou, mas ele falou assim: ai daquele por quem vier o escândalo. Então, quem causa problema, como diz nosso apóstolo Guto, quem causa problema, causa para si mesmo. Então, não cause problema para a sua vida, nem danos para a sua vida, falando mal da igreja, seja ela qual for, irmãos, seja ela qual, e nem dos membros de igreja, que é a noiva de Cristo, porque a igreja aqui é de Cristo. Já, para falar mal da igreja, é pesado, você está falando mal de algo que não é seu, é do Senhor. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a igreja de Jesus. Vamos ver mais um versículo, João capítulo de número 3, verso de número 29. Olha lá, para você ficar mais animado. O que tem a noiva é o quê? O noivo.
A igreja é a noiva de Cristo. E se a igreja é a noiva, ela tem um noivo. Irmão, dá problema, naturalmente falando, você falar mal da noiva dos outros. Imagina falar mal da noiva de Jesus, irmão. Dá um problemão, é ou não é? Sim ou não? Você que disse que dá problema aqui na terra se falar mal de noiva, de noivo, né, da esposa. E olha o que está escrito na Bíblia. Vamos ver mais um versículo? Efésios 5:25. Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo fez o quê? Cristo fez o quê? Cristo fez o quê? Cristo ama a igreja, meu filho. Ele amou e ele ama a igreja. Olha a bronca que é, irmãos, você falar mal de igreja. Você está falando algo que Deus ama. Está falando mal, o lado ruim, ao invés de falar o lado bom, você está falando o lado ruim de uma pessoa que não é sua, a noiva de Cristo, de uma igreja que não é sua, é do Senhor, e falando mal de algo que Deus ama, que Jesus ama. Ele escolheu, irmãos, uma igreja imperfeita para aperfeiçoar aqui na terra. São pessoas imperfeitas. Não espere uma igreja perfeita. Irmão, se você está aqui nessa noite, você está nos visitando pela primeira vez, essa igreja não é perfeita. Aqui tem pessoas que não são perfeitas, não tem um pastor perfeito. Então, e glória a Deus por isso, porque se ela fosse perfeita, talvez você não poderia entrar aqui, porque você também não é. Então, glória a Deus por isso, irmãos, porque são pessoas que não são perfeitas, que estão buscando o aperfeiçoamento, estão buscando se aperfeiçoar. Nós reconhecemos as nossas limitações, irmãos, e é por isso que é importante estar na igreja. E nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas olha aí, ó, verso de número, olha o que ele falou ainda: amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por quem? Pela igreja, por ela. Jesus morreu pela igreja e tu fala mal dela? Aí eu falo, é muita coragem. Tu nunca mais vai esquecer essa ministração, irmãos. Toda vez que alguém falar mal da igreja para você, de qualquer igreja, você fala assim: homem, sai de perto de mim. Sai. Fica tu com a bronca, que eu não quero não. Tá doido, rapaz, você falar mal da mulher dos outros, da igreja, falar mal de algo que Jesus morreu por ela, que Deus ama. Sai fora disso, rapaz, sai dessa rua escura, né? E sai de perto, irmão, não se envolve não. Por quê, irmãos? Aqui tem pessoas que vão errar. Eu não sei se você sabe. Deixa eu trazer uma revelação para você. Durante a sua jornada aqui na terra, na igreja, você vai errar. Pastor, eu vou errar. Vai. E pastor, a profecia. Não, meu filho, é uma realidade. No mundo tereis aflições. A fala que nós estamos nos aperfeiçoando, isso quer dizer que nós não somos perfeitos. Às vezes uma pessoa gosta de um jeito, outro gosta do outro. Tem gente aqui que já chegou na igreja, olhou, sentou ali e se levantou. Eu estou falando porque minha esposa ouviu. As duas pessoas chegaram e falaram assim: o pastor é esse careca aí, ó. E foram-se embora. Aí tem gente que não gosta porque é careca, tem gente que gosta, tinha que ter cabelo, se ter cabelo, fala assim: esse aí, porque a altura dele é baixinha. Se é alto, fala assim: esse varapau aí é. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar o Senhor, amém? Mas, irmãos, você às vezes vai se identificar melhor com uma pessoa, com outra, e é por isso que tem muitas igrejas. Olha que coisa boa, onde você pode se identificar com o pastor, com a igreja, com a comunidade. Irmãos, aqui é um bom lugar, sabe? E se não fosse, irmãos, nem eu estava aqui, já começa por mim. Mas é um bom lugar. Eu amo essa igreja. É a igreja do Senhor, irmãos. Eu faço parte dela. Amém? E eu queria trazer com você, irmãos, alguns slides aí, pessoal da mídia aí, pode soltar para mim? O 1, 2 e o 3. Os 3 primeiros a gente vai falar deles. Eu quero ler com você algumas coisas e o lado bom, irmãos. O lado bom da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Eu peguei alguns versículos, eu trouxe para você,
para que a gente possa entender e olhar com os olhos bons, aprender, desenvolver. Os olhos são como a lâmpada para o corpo. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos são maus, o seu corpo fica cheio de escuridão. Portanto, se a luz que está em você é escuridão, como será terrível essa escuridão? Olha para você ver, irmãos. Quem só vê o lado negativo, quem fica olhando o que é ruim, quem fica apontando os outros, quem fica falando do problema dos outros, quem fica falando mal dos outros. Olha aí, ó. Isso está na versão NTLH. Coloca o próximo. Vamos ver mais uma versão. Essa versão aí é a versão The Passion. É uma versão americana e eu trouxe uma tradução para que nós possamos entender. Olha o que ele fala assim, ó. Os olhos funcionam como porta de entrada da luz para o interior da pessoa. Irmão, a maneira com que você olha as coisas é a maneira que vai entrar dentro de você. É a porta de entrada de luz para dentro da pessoa. Se você consegue enxergar o lado ruim das pessoas, isso quer dizer que aquilo vai entrar dentro de você. E quem vai ficar ruim não é a pessoa, é você. E outra, você só consegue ver e enxergar aquilo que você tem dentro. Se você está enxergando o erro de alguém, é porque esse erro já está dentro de você, é conhecido seu. Vamos ver uma próxima versão. Essa versão chamada A Mensagem é bem interessante. Olha o que ele fala. Seus olhos mostram para onde você está olhando a vida. Os seus olhos, a maneira com que você olha as pessoas, as coisas, a igreja, a sua igreja, ou a igreja na terra, é a maneira que você está olhando a vida. Aí fala, se você viver com foco claro e saudável, sua vida inteira se ilumina. Mas, se você olhar tudo com ambição, inveja ou distorção, sua vida mergulha na escuridão. Quando você confunde luz com treva, o resultado é um caos interior total. Isso é Bíblia, para que você entenda que está escrito na Bíblia isso. Só trazendo para você de uma forma que você consegue entender. Irmão, como que você está olhando os teus inimigos? Como que você olha o governo atual? Como é que você está olhando? Lascando pau, quebrando princípio um atrás do outro? Porque se você está falando mal do presidente, você está quebrando princípio, que era para você estar orando por ele, não falando mal dele. Mas tem gente, irmãos, que está nas redes sociais financiando para que você fale mal dele. Eu não votei nele, mas nem por isso eu falo mal dele. Por quê, irmãos? Para não quebrar princípio. Eu vou orar, que dê certo, que o Senhor livre, que o Senhor faça alguma coisa lá. Mas falar mal? Irmãos, uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada, ou é boa ou é má. A maneira com que você olha as pessoas, irmãos, eu tive que desenvolver isso ao longo do tempo. Eu era uma pessoa muito pessimista e uma pessoa muito introvertida, e que muitas vezes eu ficava mais focando no erro das pessoas do que nos acertos dela. Isso me custou muito, porque aquele erro que eu olhava e focava na vida das pessoas, ele crescia em mim. Sabe, é que nem uma lupa, um microscópio. O microscópio, quanto mais você foca, mais expande. Mais aquela coisinha fica grande, daqui a pouco fica um negócio, é quase invisível. Mas se você for colocando foco, aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção que vira um monstro. Se você focar no que é ruim, irmãos, na sua vida, a sua vida vai ser uma vida ruim. Irmãos, o microfone no começo não estava ligando, e a primeira coisa que eu fiz foi graças a Deus, porque nós temos o microfone. Mas
pastor, mas não estava funcionando, mas funcionou, graças a Deus. Irmão, se você ficar olhando somente o lado ruim, talvez você está fazendo isso com o seu trabalho. E graças a Deus que você tem um trabalho. Talvez você reclamou porque você veio a pé. Graças a Deus que você tem perna. Talvez você reclamou porque veio de bicicleta, de moto, mas graças a Deus que você tem a bicicleta e a moto. Talvez você está reclamando aqui que está com calor aqui, mas graças a Deus que você pode sentir calor, frio. Aleluias! Amém! Glória a Deus! É a maneira com que você olha. Se você só focar naquilo que é ruim, você só vai receber o que é ruim na sua vida. É Bíblia, irmãos. Eu estou trazendo para você um rema, revelação da palavra, para que você tenha revelação da palavra. Isso é a palavra revelada. Talvez você já leu esses versículos aqui várias vezes na sua vida, mas nunca parou para pensar desse ângulo. Falou assim: eita rapaz, esse negócio aí é sério. É sério, irmãos. Mas é bênção, amém? Por quê? Olha aqui o que o diabo tenta fazer. Salmos capítulo de número 133, verso de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Nós já vamos cear daqui a pouquinho. Olha o que está escrito, ó. Ó, quão bom. Diga, ó. Não, ó. Você está admirado, ó. Ó, quão bom e quão agradável viverem unidos quem? Viver como? 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 Unido, diga unido. Olha para quem está do teu lado, diga assim, unido. Diga assim, unidos venceremos. Diga assim, juntos somos mais fortes. Diga unidos. Diga unidade. Diga união. Avança. Verso número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, da qual desce para a barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes. Verso número 3. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua e a vida para aonde o Senhor ordena a bênção, aonde há aonde os irmãos estão Esse é um grande desafio agora no ano de 2026. E a cada dia mais tem se tornado isso. Por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas que elas acreditam, elas estão convictas de que elas não precisam vir na igreja. Elas não precisam. Elas são igreja, elas são o corpo de Cristo, estão em casa. E elas não precisam vir. Eu tenho Deus no coração e eu não preciso de estar na igreja. Para que estar na igreja? Eu não preciso estar na igreja. Peraí, então Jesus morreu por uma noiva a qual você diz que não precisa ser ela. Ele vai vir buscar essa noiva, que é a igreja. E a igreja é um ajuntamento de pessoas, é uma assembleia. São pessoas que estão reunidas. E a bênção está onde? No isolamento ou na unidade? Deus nos fez, irmãos, para sermos interdependentes. Ou seja, você depender uns dos outros. Tem coisa que Deus não vai dar para você de propósito, de revelação. Por quê? Para você receber só na igreja. Por quê, pastor? Deus poderia dar para você na sua casa. Mas por que Deus não faz isso? Para você não ser independente. Porque no reino de Deus, independência é morte. A independência no reino de Deus é morte. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 21, fala isso. Ou verso de número 1. Verso de número 1. Ok, o solitário busca o seu próprio interesse. Aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira o quê? Sabedoria. Qual que é a verdadeira sabedoria? Se ser solitário, se isolar, ficar em casa assistindo pela rede social, pela internet, benção, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ficar vendo a praia pela televisão ou você quer estar na praia? Você quer ver a comida, o churrasco lá na televisão ou você quer comer o churrasco? Porque, irmãos, na televisão, na tela, o pessoal está assistindo agora lá, é bom demais, mas lá não tem aquele calor que tem aqui, não tem aquela unidade que tem aqui. Você pode ver uma praia muito bonita, mas não tem vento, não tem a brisa, não tem a água, não tem a areia, é só uma vida de ilusão. Porque, irmãos, o diabo ele tem tentado fazer o quê? Não, rapaz, fica em casa. Isso depois da pandemia cresceu bastante, pessoas ficando em casa para assistir pelas redes sociais. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ele vai vir buscar uma igreja. Mas pastor, tem algo interessante que as pessoas falam. Deixa eu compartilhar isso para você.
Algumas pessoas, elas falam assim, ó: eu creio em Deus, mas não preciso ir na igreja. Quantos aqui já ouviram isso? Não, levanta a mão aí. Quantos aqui já ouviram isso? Olha aí do lado aí, ó. Eu creio em Deus, mas não preciso ir na igreja. Isso, irmãos, é maligno, é demoníaco mesmo. Isso não vem de Deus, isso é do diabo mesmo. É uma promoção do isolamento social que se insurge contra a verdadeira sabedoria. Por que é sabedoria? Irmão, a Bíblia fala que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem uma palavra, outro tem oração, outro tem a revelação. E como que você vai ter isso em casa? Ela fala que quando nós estamos juntos, um afia o outro. Como é que você vai ser afiado em casa? Aqui na igreja nós desenvolvemos os dons. Nós temos capacidade, temos espaço para desenvolver os dons e talentos. Como é que você vai desenvolver os dons na sua casa? Como é que você vai profetizar na sua casa? Ah, eu vou profetizar para quem? Porque profeta profetiza ou para ele mesmo, ele vai ficar profetizando só para você. Ou ele vai profetizar para alguém. Tem um propósito da profecia. Para quem você vai profetizar se você diz que é igreja, mas está em casa? Para você mesmo? Aí a Bíblia fala que nós devemos servir uns aos outros. Você vai servir quem? Você mesmo? Porque na sua casa você só se serve. Você não desenvolve o servir uns aos outros. Você vai aconselhar quem? Você vai amar quem? Você vai ser amado por quem? Você vai ser cuidado por quem? Você vai ser alinhado por quem? Você vai ser corrigido por quem? Irmãos, uma pessoa, irmãos, eu sempre digo isso, uma pessoa que ela não tem ninguém que puxa o seu freio de mão quando você está descendo a ladeira abaixo. Irmão, você precisa ter alguém que você dá autoridade para essa pessoa, para que ela puxe o seu freio de mão no dia que você estiver descendo a ladeira abaixo. Pastor, me corrija, pelo amor de Deus, não me deixe descer pela ladeira abaixo não. Se você falar isso para mim, fica tranquilo, que no dia que você estiver descendo, eu vou puxar o freio de mão e falar: faz isso não, rapaz. Mas você precisa delegar essa autoridade. Você precisa falar assim: ó, eu te dou liberdade para isso. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós somos, quantos aqui são corpo de Cristo? Amém? Glória a Deus. Essa é a mentalidade de corpo de Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que nós fazemos parte do corpo. Nós não somos o corpo sozinho. Cuidado para o diabo não enganar você ficar na sua casa: eu sou corpo de Cristo, eu sou igreja. A igreja é um ajuntamento. Então como é que você está em casa sozinho? Você é igreja quando você está junto aqui. Ah, mas eu sou corpo de Cristo. Não, você faz parte do corpo de Cristo. No entanto que a Bíblia fala que tem uns que são os membros, né? Fala de membros. Por isso você é chamado de membro na igreja, porque você não é o corpo só. O corpo só é corpo quando está junto. Aí o diabo enganando fala: não, você é corpo de Cristo, você é igreja. De fato, irmãos, a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Nós carregamos o Espírito Santo. Mas não confunda, irmãos, porque você carrega o Espírito Santo e você imagina a igreja um templo, e você é chamado de templo do Espírito, e você vai para casa: pronto, eu sou a igreja, eu estou completo, eu não preciso de mais nada nem de ninguém. Eu não preciso dos irmãos, eu não preciso das pessoas, eu não preciso da igreja, eu não preciso de palavra. Eu assisto na internet aquilo que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. O nome disso: insensatez. Morte. Primeiro sintoma, quando Adão pecou, qual foi? Se escondeu, correu, ficou isolado, se isolou. É o primeiro, irmãos. Essas pessoas que falam assim: não, mas eu estou em casa, não sei o quê. Sintoma do quê? Pecado. Está em pecado, erro. E muitas vezes não quer vir para a igreja para não revelar o pecado, para não parar de pecar, porque não quer parar. E aí, não, eu sou igreja, e usa isso como desculpa, subterfúgio, para falar que é igreja em casa. Irmãos, nós somos igreja aqui. Amém, foi pouco, né? Mas essa mensagem, irmãos, é para você mesmo. Sabe, se você não for tratado nisso, você vai continuar pensando dessa forma, e você muitas vezes pode deixar de entrar no céu, porque estava convicto, mas estava convictamente errado. Cuidado com as suas convicções.
esteja convicto na palavra, amém? Não naquilo que o diabo tem feito, tem falado, irmãos. Porque o diabo ele tem feito o quê? Essa questão de eu creio em Deus, mas não preciso ser igreja. Parece espiritual, mas revela um problema de visão. Diga visão. Onde Deus ordena a bênção, o inimigo tenta fazer o quê? Que você despreze. Deus ordena a bênção aonde? Na unidade. E aí o diabo quer fazer o quê? Que você não receba e tenta fazer com que você despreze a unidade. Irmãos, vale a pena pagar o preço para estar junto. Vale a pena, irmãos, pagar o preço para estar junto dessa pessoa que está aí do seu lado, dessa que está aí na frente aí. Vale a pena pagar o preço para estar aqui na igreja. Vale a pena, pastor, vem andando. Vale a pena, fica tranquilo. Amém, vale a pena pagar o preço para estar junto, irmãos. Não cai nessa besteira não de se isolar não, porque a Bíblia condena, Jesus condena isso. Jesus tinha logo 12 que andava com ele. Igreja? Aí já imaginou, disse, para pensar essas pessoas que falam que não precisa de ir na igreja. Aí chega para Pedro, você larga aí tudo que você está fazendo, vem e me segue, que eu vou fazer de você um pescador de homem. Aí Pedro fala assim, amém, Senhor, mas eu vou ficar acompanhando o Senhor pelas redes sociais, pela internet. É porque é assim que estão querendo falar, irmãos, que é exatamente porque é discípulo, seguidor de Jesus, e diz que está em casa, e diz que é igreja, e diz que... Aí você fica olhando assim, peraí, então já imaginou Pedro, Tiago, João fazendo isso? Não, irmãos, eles estavam juntos. Diga juntos, diga juntos, diga unidos, diga unidos. Uou, você está animado, não está? A verdade, irmãos, é que o povo é a igreja, mas o povo precisa se ajuntar. Nós somos a igreja, irmãos, mas nós precisamos nos ajuntar. Amém? Você é templo, morada do Espírito Santo, mas você precisa, diga eu preciso estar na igreja. João capítulo de número 14, verso de número 17, olha o que diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Diga assim, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Diga, mas eu preciso estar junto. Olha o que diz ainda em 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, irmãos, que Espírito Santo é esse que em Atos, na Bíblia inteira, ele fala para estar junto, e esse Espírito Santo de algumas pessoas fala que é para estar em casa? Que Espírito Santo é esse, irmãos? É o Espírito de Deus, será? Irmãos, uma meia verdade pode soar muito bonito, mas ela não deixa de ser um grande erro. Ou é verdade, ou uma meia verdade é um erro tanto quanto uma mentira. E o diabo está tentando enganar pessoas, falando, você não precisa se envolver na igreja, você não precisa ter igreja, você não precisa disso. Que conversa é essa? O Espírito Santo falou o contrário, Jesus falou o contrário. Quem fala isso, irmãos, está sendo impulsionado pelo inferno, está totalmente desconexo, totalmente contrário aos ensinos da palavra, da Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia fala para a gente estar em casa. Ei, ela fala para você, até em casa é para se reunir. Ô glória! Até para estar em casa é para estar em reunião com os irmãos. Pedro, quando foi preso, a igreja estava onde? Estava em casa, mas estava um monte de crente na casa fazendo o quê? Orando. Por isso nós temos os grupos de conexão, irmãos. Nós não condenamos a pessoa ficar em casa, contanto que ela esteja reunida, fazendo a obra. Porque na hora que ela não está ali, irmãos, ela precisa estar aonde? Junto, na igreja, unido. Mateus capítulo de número 18, verso de número 20. Olha o que está escrito, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu o quê? No meio deles. Acabou, irmãos, com essa
a doutrina, que pessoas falam, não, eu estou em casa, eu tenho Deus, eu sou igreja, tal. Jesus só está onde tem unidade. Aonde tiver dois ou três, a pessoa pode estar em casa, é templo do Espírito, tem o Espírito Santo, mas ela precisa estar junto. Jesus, ele disse isso, para eu estar envolvido no meio da história, você precisa estar dois ou três. Sai desse negócio de independência. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas não querem estar perto, porque perto a gente vai enxergar os seus erros. Mas fica tranquilo, porque a gente vai ver o seu lado bom. Amém? Fica tranquilo, irmãos, a gente não está aqui, irmão, para ficar olhando os seus defeitos, as suas falhas. Se você é assim, se você é assado, eu vou olhar o teu lado bom, irmãos. Eu vou olhar, sabe quando você vai evangelizar, irmãos? Olha no evangelismo, começa a ter esse olhar. Em vez de você ver um bêbado na rua e você olhar e falar assim, lá vai aquele bêbado, começa a olhar lá, ali vai um pastor, vai um homem de Deus. Porque o futuro dele, ele está naquele momento, naquela situação, mas pode mudar. Amém? Começa a olhar aí para a tua família, irmãos. Aquela pessoa que você fala assim, essa aqui talvez nunca vai se converter. Começa a olhar com um lado bom, fala assim, essa aqui vai se converter em nome de Jesus. Vai ser um missionário, uma missionária. Vai ser um professor do Rema, vai ser um pastor, vai ser um músico. Começa a falar, irmãos. Começa a olhar o lado bom, irmãos, das pessoas, da igreja. Para de entrar nesse negócio de olhar os problemas, os defeitos, as falhas da igreja. A igreja tem falha, tem defeito, irmão. É porque tem gente. É porque eu e você estamos aqui. Se tirar a gente aqui, acabou os defeitos. Vai-se embora. Para onde? Vamos para uma casa. Aí o defeito vai para onde? Vai para casa. Mas está tudo bem, irmãos. Porque nós não estamos aqui para ficar olhando os defeitos uns dos outros. Nós estamos aqui para olhar o lado bom. Olha o lado bom do teu irmão. Olha o lado bom da tua irmã. Olha o lado bom da tua igreja, da tua casa, dos teus parentes. Olha o lado bom do teu trabalho. Olha o lado bom, irmãos, da tua cidade, da tua casa. Graças a Deus você tem casa, olha aí que coisa boa. Olha o lado bom, irmãos. Olha o lado bom da tua comida. Pastor, eu estou comendo ovo. Olha o lado bom. Glória a Deus que eu estou comendo zoião aqui. Aleluias. Estação do zoião. E está tudo bem. Obrigado, Senhor. Mas eu declaro picanha. Mas o zoião tá bom. Aleluias. Amém? Você está olhando com o lado bom, em vez de ficar reclamando, murmurando. Irmãos, não vai levar você para canto nenhum isso aí. Amém? Por quê, pastor? Hebreus capítulo de número 10, verso de número 25. Olha o que está escrito. Não deixemos de congregar. A Bíblia fala para você não adulterar. Não adulterarás. Não roubarás. Não dirás falso testemunho. Não é assim? Eu também uso o versículo que fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma ordenança também, ó. Não, toda vez que a Bíblia fala não faz isso, isso quer dizer que se você fizer vai dar problema. Se andar ansioso vai dar problema. Então a Bíblia fala não anda ansioso. Aí ele ensina como você não andar ansioso. Antes que as suas petições, os seus problemas, conta para Deus em oração. Amém? E começa a render ações de graça. Porque uma vez que você colocou para Ele, Ele resolve. Amém? A Bíblia ensina isso. Agora também a Bíblia fala assim, ó. Não deixemos de quê? De ficar em casa. De assistir pela internet. De se isolar. É isso que está escrito? Sim ou não? Não, irmão, fala com mais fôlego, que eu quero que você... Sim ou não? Está falando para quê? Com o quê, irmão? Não, mais alto, o quê? Olha para quem está do teu lado, fala bem alto para ele, o que é? Mais alto, ele não ouviu, irmão, fala assim, fala, 1, 2, 3 e... Eu ouvi aqui alguém falando, ainda bem que eu vim! Ainda bem que eu vim também, ainda bem que eu estou aqui, glória a Deus. Ainda bem que eu fui hoje de manhã também. Olha aí, irmãos, não deixemos de congregar, como é de costume de muitos, não, de alguns. Não diga, irmãos, tem muita gente que não está indo para a igreja, não, é um ou outro que se isola aí, mas a maioria está na igreja, a maioria é crente, a maioria está junto, amém, a maioria é fiel, amém. Tem um ou outro que pensa que está enganando a gente, ou a igreja, ou a familiar, ou Deus, mas está enganando a si mesmo, a Bíblia fala.
Porque, irmãos, não deixe de congregar. O sangue pode dar na canela, mas você precisa continuar congregando. Pastor, eu estou cansado, continua congregando, que aqui tem descanso. Pastor, eu estou com um sintoma de alguma doença, vem para a igreja congregar, porque aqui tem cura. Pastor, eu estou desanimado, ei, aqui tem uma palavra que dá ânimo para você, vem congregar, meu irmão. Pastor, eu preciso de instrução para prosperar. Ei, tem uma palavra aqui que te levanta, que te tira do chão e faz você crescer de glória em glória, de fé em fé. Aqui você escuta uma palavra que você está por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Aonde você escuta isso? No congregar. Reunidos, juntos. Você não escuta isso, irmãos, na sua casa. Pode escutar lá, nas redes sociais, na internet. É muito bom você escutar. E nós temos transmissão, que coisa boa. Glória a Deus. Nós não condenamos isso porque precisa, irmãos. Às vezes alcança pessoas, às vezes a pessoa não pode estar viajando, está em outro lugar, ou está numa situação que não está impossibilitado verdadeiramente de vir para a igreja. É uma bênção isso. Mas você fazer isso, deliberadamente, querer fazer isso aí, irmãos, isso não vem de Deus. A Bíblia fala totalmente ao contrário. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ei, Jesus está voltando. Ele está vivo. Amém? Está aproximando o dia, irmãos. E ele vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar, vim buscar a igreja. Aí cadê fulano? Está em casa. Acontece o quê? Dançou, ficou. Eu quero ficar em casa. Cuidado para não ficar aqui na terra quando a igreja subir. Não tem problema, você pode fazer o que você quer, mas também Jesus vai fazer a vontade dele. Ele vai levar a igreja. Amém? Amém, irmão? Diga glória a Deus. O lugar, irmãos, vamos ver o slide 5 aí para mim, por favor. Coloca aí para mim. Estamos terminando já. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus pelos telões. Amém? Cadê o slide? Pode soltar. Isso. Vivemos em uma geração que afirma que eu creio em Deus, mas não preciso. Próximo. Isso. O lugar não salva. Aqui a igreja, o templo aqui em si, ela não salva. Mas o ajuntamento fortalece quem já foi salvo. Lugar aqui, irmãos, não salva ninguém não. Se não tiver ninguém pregando, não salva ninguém não. Mas quando a pessoa vem aqui e se converte, e ela vê uma multidão aqui nesse lugar, fortalece aquele que está começando agora. A tua presença, só a tua presença física aqui na igreja, presencialmente, fortalece o novo convertido. Quando você fica em casa, às vezes algumas pessoas estão viajando, aí a igreja fica, a pessoa se converte aqui e fala assim, rapaz, cadê o povo dessa igreja? A igreja tem nem pouquinha gente lá. Você, em vez de fortalecer as pessoas, os novos convertidos, você enfraquece ele. Só porque você não veio. O isolamento enfraquece, mas a comunhão faz o quê? Ei, a comunhão vai amadurecer você. Está perto desse teu irmão aí, da tua irmã, vai amadurecer você. Sabe como você faz para uma fruta amadurecer mais rápido? Não precisa nem ser muito sabido. A cultura popular, a sabedoria popular ensina isso. A banana está verde, você pega uma banana madura, bem madura, e bota do lado da banana verde. Aquela substância, ela vai saltando para a banana verde, e ela vai amadurecer mais rápido a banana verde. Você pode fazer um teste. Pega algo que está mais maduro com algo verde, coloca perto, que você vai ver que vai amadurecer mais rápido. Irmãos, talvez você está meio verdinho, mas se você estiver aqui na igreja, constantemente, você vai amadurecer mais rápido. Teu casamento vai amadurecer mais rápido. Teu ministério vai amadurecer mais rápido. As tuas finanças vão amadurecer mais rápido. Tua empresa vai amadurecer mais rápido. Sabe? A tua família vai amadurecer mais rápido. Teu casamento, você como pai, vai amadurecer mais rápido. Jesus, irmãos, ele não rejeita as casas, mas ele zela por ela. O slide 6 para mim, por favor. O próximo. Que é bem interessante.
Tem uma passagem que Jesus, eu vou ler para você aqui bem rápido, ó. João 2, 13 a 17. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Aí, isso quer lembrar o quê? A profecia. Eles lembraram da profecia que falava que o zelo pela tua casa me consumirá. Agora, irmãos, Jesus, ele arrumou a casa, ele não destruiu o templo, ele não desvalorizou o templo. Jesus não destrói o templo, ele purifica. Jesus, irmãos, ele não está aqui para destruir o templo, nem você, mas o templo ele purifica, e você e eu também. Quando você entende isso, você vai ver, rapaz, porque, sabe, irmãos, aqui é a casa de oração, aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar sagrado, tudo que você está vendo aqui é consagrado, a cadeira que você está sentado é consagrada, o solo que você está pisando aqui é consagrado, tudo aqui, irmãos, que você está vendo aqui é consagrado ao Senhor, nós apresentamos ao Senhor, é do Senhor, esse lugar é santo, irmãos. Por isso que pessoas aqui, irmãos, elas chegam na igreja muitas vezes, na ministração, e elas são curadas, sem posição de mãos. Por quê, pastor? Porque esse lugar é santo. Não banaliza, pelo amor de Deus, irmãos, a igreja. Não torna comum aquilo que Deus santificou. A noiva é santa. Se não precisasse de templo, de lugares, sabe? Jesus, ele, vamos colocar assim, pastor, mas a gente não precisa de um templo para se reunir, verdade, mas a gente vai se reunir em algum lugar, tem que ter um lugar, irmão. Você não vê a igreja se reunindo lá, e aí eles foram se reunir em lugar nenhum, a Bíblia não fala isso, era na casa de alguém, era no templo, era em algum lugar, mas tinha que se reunir, diga reunião, diga para você estar junto. Independente do lugar, graças a Deus por esse lugar, irmãos, é um lugar amplo, um lugar bom, cada dia está melhorando mais e mais, amém? Mas precisa estar num lugar, irmãos, você não pode falar que está em casa e está tudo bem, precisa estar em um lugar, a igreja está em um lugar, a igreja não está na nossa casa, embora quando nós chegamos lá, nós temos o Espírito Santo, nós somos parte do corpo dentro da nossa casa, nós somos templo e morada do Espírito Santo dentro da nossa casa, mas nós precisamos nos reunir como igreja, em algum lugar, seja na tua casa, seja aqui, é melhor todo mundo aqui, porque se for na tua casa vai comer tudo lá, né? Vamos fazer uma festa lá. Você entende, irmãos, que é necessário você estar na igreja? Imaginou os irmãos, todo mundo aqui, quinta e domingo lá na tua casa, essa galera todinha lá na tua casa, imaginou? Pastor, dá muito trabalho. Por isso, abençoada, que precisa da igreja. Por isso que é importante você estar na igreja. Vamos indo para o final. Próximo slide. É isso que eu falei, a igreja não é prédio, mas ela nunca acontece sem lugares reais. A igreja não é prédio, mas ela nunca acontece sem ter um lugar. Tem que ter um lugar. Próximo. E a gente conclui com isso. Vem para cá o louvor. Nós vamos ceiar. Ok, vamos ver o lado bom. Congregar é obediência, pertencer é maturidade, zelar é amor. Zelar por essa igreja, por esse lugar, por esse ambiente. Irmãos, você chupar bala durante o culto e ainda jogar um papelzinho, grudar chiclete embaixo do banco da cadeira, zela por este lugar, irmãos. Zela. Isso é uma prova de amor que você tem. Você é noiva, é uma noiva adornada, querida, santa, amada.
Não se apresente para o seu noivo de qualquer maneira. Se apresente como santa, sem mácula. A igreja não é perfeita, mas o ambiente escolhido por Deus, para nos aperfeiçoar. Aqui não é um lugar perfeito, irmãos, mas é o ambiente que Deus escolheu aqui em Surubim para me aperfeiçoar e aperfeiçoar você, para que nós possamos ir melhorando. Quantas pessoas aqui, irmãos, vou perguntar aqui, quantas pessoas já melhoraram depois que chegaram na igreja? Levanta a mão. Olha aí, ó. Glória a Deus, irmãos, é para aplaudir de pé, não é assim? Porque, irmãos, é a igreja que faz isso, olha, ó. Melhoraram depois que chegaram na igreja. E por que, irmãos, você vai ficar vendo o lado ruim de algumas igrejas, de alguns lugares, ou até daqui mesmo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo? Precisa, irmãos. Mas se Deus mostrou para você, vem fazer. Eu sou dessa perspectiva, né, rapaz? Se você está vendo um papel no chão, em vez de você falar assim, cadê o diácono para limpar? Se Deus mostrou para você o papel, é para você pegar. Vai lá e pega, e joga no lixo. Deus está dando a visão para você, irmãos, é porque você tem o privilégio de ter essa visão, é para você resolver, ou ajuda a resolver, seja parte da solução, não parte do problema. Amém. O lugar não é Deus, mas deve honrar o Deus que ali se manifesta. Onde Deus ordena a bênção, o inimigo tenta gerar o quê? Deus ordena a bênção na unidade. Não deixa o diabo te enganar para gerar desprezo pela igreja. Não vou na igreja não, estou cansado. Conversa, rapaz. Aqui você tem alívio, descanso, refrigério, é na igreja. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa mesa, nós lembramos, e isso é proposital para que nós possamos lembrar da última ceia de Jesus, da ordenança dele para os discípulos que tiveram que estar juntos. Estavam todos juntos, reunidos num só lugar. Quando foi batizado com o Espírito Santo desceu, Jesus falou assim: olha, estejam juntos. Fica na tua casa aí que você vai receber pela internet. Não, irmão, falou para ir para um lugar. Quando foi para receber o Espírito Santo, quando foi a ceia, tinha um lugar, tinha que estar junto com os discípulos. Quem é que pode tomar a ceia? Aquele que é discípulo. Pastor, eu não sou discípulo. Então você tem a oportunidade agora de ser. Mas essa ceia é do verbo da vida? Não, é a ceia do Senhor. Então se você também é de uma outra denominação, mas está aqui e você deseja ceiar, fica tranquilo, fique em paz. Se você está em comunhão com Deus e com a igreja, você ceia porque é a ceia do Senhor. Amém? Mas se você ainda não aceitou a Jesus, você ainda não é discípulo, porque discípulo é quem aceitou Jesus, e Ele é o mestre, você é o discípulo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 8, fala sobre isso. Como eu devo me converter, pastor? Como é esse negócio de conversão? Como eu aceito Jesus? A Bíblia também ensina como faz isso. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então são aquelas pessoas que dizem: eu já tenho Jesus no meu coração. Glória a Deus. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Aí ele fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Verso de número 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que está falando isso aí? Que se você já crê com o coração, já está 50% do caminho andado. É só agora confessar com a sua boca. Confessar o quê? Que Deus, que Jesus
Ele morreu e ressuscitou, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Será que é tão difícil falar isso, ou acreditar nisso? É tão real isso. Mas às vezes, irmãos, talvez por orgulho, soberba, ou talvez, não sei, por engano, sofismas, durante que cresceu, que ouviu falar mal de igreja, ouviu o lado ruim da igreja, não conhece e não sabia que tem todo esse lado bom da igreja. Mas nessa noite você ouviu o lado bom. Então agora você não está mais enganado. Agora a decisão é sua, o livre-arbítrio é seu. Então se você está aqui nessa noite e você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com a sua mão. Ou se você está afastado e nessa noite você quer retornar, hoje é um bom dia, uma boa noite para você voltar para Jesus. Tem alguém? Se tem, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você. Tem alguém? Temos uma vida ali. Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém? Cadê a segunda pessoa? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você. Tem mais alguém? Glória a Deus! A segunda pessoa, tem mais alguém? Nós vamos orar com você, amém? Glória a Deus! Tem mais alguém? Glória a Deus! Aleluia! Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí se ela já aceitou Jesus, ou se ela quer voltar hoje, amém? Deixa Deus usar você, aleluia! Mais alguém? Todos são salvos? Glória a Deus! Nós vamos orar aqui então, amém? Estende suas mãos para cá, irmãos. Glória a Deus! Repete comigo, diga assim: eu creio que o Senhor Jesus morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estende suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós recebemos, Pai, essa jovem, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos que o nome dela, Pai, está escrito no livro da vida a partir deste momento, Pai. Nós cremos, Pai, numa mudança extraordinária de vida na casa dela, na vida dela, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, ela sendo fortalecida pela igreja, ela crescendo na igreja, desenvolvendo na igreja. Eu declaro, Pai, ela sendo, Senhor, igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, amém. Sai do seu lugar, irmã, dê um abraço nelas, amém. Glória a Deus, dê um abraço nela. Sai do seu lugar aí, irmã, dê um abraço nela, isso. Celebra com ela, amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que chegou aqui com alguma dor e a dor foi embora? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Chegou com alguma dor e a dor foi embora? Cadê? Tem alguém? Glória a Deus, tem uma pessoa ali, aleluia. Aleluia! Tem alguém aqui que ainda está com uma dor, ou tem algum sintoma, algum diagnóstico, e crê que vai sair daqui curado nessa noite? Tem alguém? Se tem, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Hoje é um culto para você sair daqui, irmãos, curado. Aleluia! Tem alguém? Glória a Deus, amém. E nós cremos, se tem alguma coisa, irmão, quando você tomar essa ceia, cura vai vir para você. Amém? Vai influir de Deus para a tua vida, que vai transformar, amém? Vamos cear, oh glória a Deus, vamos orar. Estenda suas mãos para cá, aleluia. Glória a Deus, ergue as mãos, mais alto, isso. O que é que está doendo? Isso, está doendo? Glória a Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, a tua cura, Senhor. Toda dor saindo agora, Pai. Todo peso saindo agora. Oh, Pai, nas articulações, toda dor saindo. Oh, Pai, em nome de Jesus, saindo em nome de Jesus. 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 E não voltando mais, saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor saindo. Em nome de Jesus, não voltando mais. Não voltando mais. Saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sarado e curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta. Isso, de novo. Isso, mais uma vez. Isso, a dor foi embora. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus,
Você que não viu, ele falou, eu tô com uma dor aqui, ele não estava nem conseguindo levantar a mão. Diga igreja. Diga graças a Deus pela minha igreja. Amém? Glória a Deus, vamos cear. Os diáconos podem estar aqui. Pode sentar. Aqui nós temos o pão e o vinho. Gosto sempre de fazer isso para que você veja